Estamos de volta para o último bloco do Repórter Setorial. O trabalho infantil ainda é uma realidade brasileira. Segundo dados do IBGE, mais de 2.700.000 jovens entre 5 e 17 anos trabalham de forma irregular no país. A lei estabelece 16 anos como a idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho e 14 na condição de aprendiz. Mas nem sempre a lei é cumprida. A ONU divulgou que no mundo 152 milhões de crianças estão trabalhando enquanto deveriam estar na escola. 120 milhões têm entre 5 e 14 anos e 10 milhões estão em condições semelhantes à escravidão. No Brasil, de acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, são 2.600.000 crianças trabalhando. Desde 2007, 22 mil crianças e adolescentes sofreram algum tipo de acidente enquanto trabalhavam, o que inclui amputação de mãos e braços e até mortes. Mais de 200 óbitos nesse período envolvendo o trabalho de criança, adolescente, e mais de 550 amputações de mão, que é uma tragédia, né? Se para um adulto já é uma tragédia perder uma mão, imagine para um adolescente, uma criança perder uma mão. Infelizmente, as pessoas não têm noção dessa realidade, essa trágica realidade que está por trás do trabalho infantil, e tem também muitos casos de cegueira provocada pelo trabalho precoce. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em todo o mundo, aproximadamente 152 milhões de crianças são obrigadas a trabalhar. No nosso país, a maior dificuldade é a condescendência de uma parcela da população com o trabalho infantil, que vê como uma solução para um problema. E, na realidade, o trabalho infantil é um problema que nós temos que enfrentar. Nós temos que dar uma escola atrativa de tempo integral para as nossas crianças e adolescentes, para que elas possam nos dar toda a sua potencialidade. Investir nas crianças, porque as estatísticas no mundo mostram que cada real investido na criança, o retorno é de 10 para 1. Então nós investimos 1 e vamos receber lá na frente 10 de resultado. Então é isso que é importante a sociedade se conscientizar, porque há alguns dogmas, né, na sociedade brasileira, fala é melhor trabalhar do que roubar. Só que é exatamente o contrário que as estatísticas mostram. Mais de 80% dos adolescentes que estão na Fundação Casa ou dos presos do país começaram a trabalhar precocemente, mais de 80%. Então quer dizer que o trabalho precoce não evita o envolvimento em atos infracionais, pelo contrário, expõe o adolescente a um ambiente que não é um ambiente adequado. Na nossa região existe sim exploração infantil, mas nós verificamos com a chefia da fiscalização, e em Aparecida, nos últimos 2 anos, não houve nenhuma denúncia de trabalho infantil. Mas por que isso acontece? Não é que não exista o trabalho infantil existe e muito, mas ele não é visto, ele não é entendido como o trabalho infantil. As pessoas que estão vendo essa exploração, essas crianças trabalhando, elas já estão com uma visão de que aquilo é normal. Muitas vezes estão trabalhando com os pais, com familiares, e não entendem que isso sim é um trabalho infantil, é uma exploração irregular da mão de obra infantil e deve sim ser combatida. De acordo com a Constituição Federal, é proibido a menores de 16 anos a execução de qualquer trabalho. Mas nem todo o trabalho de menores é irregular. A lei permite que jovens com mais de 14 anos de idade possam entrar no programa de aprendizagem. Segundo a lei, as empresas devem ter 5 a 15% do quadro de funcionários compostos por aprendizes. Segundo a lei, as empresas devem ter 5 a 15% do quadro de funcionários composto por aprendizes. É a forma de inserir o jovem no mercado de trabalho, é a forma legal. Você não pode contratar para trabalhar um jovem de 14 anos, mas ele pode ser inserido pela lei, pela cota de aprendizagem, através da lei do aprendiz. Com 17 anos, o Marcelo trabalhou com um parente na feira de Aparecida. Hoje, aos 20 anos, ele atua como aprendiz e sente bem a diferença. Tinha um lado positivo, mas também tinha a carga horária que não era certa, tinha muitas coisas, por exemplo, não tinha segurança, equipamentos corretos de segurança, tudo. E também a remuneração não era certa,
Então a gente tem aquele lado também negativo, mas de certa forma é uma base, né? Mas só que é bem melhor quando você está amparado pela lei, quando você está com a sua carga horária certa, seu contrato certinho, trabalhando corretamente dentro dos padrões. O 4º Fórum Regional de Aprendizagem, que aconteceu em Guaratinguetá, tinha como um dos objetivos ajudar os jovens a construir uma vida profissional com mais oportunidades. O evento reuniu 60 jovens e 40 empresas da região para compartilhar experiências e desafios encontrados no cotidiano. O objetivo desse fórum é trazer para a discussão a lei da aprendizagem e conversar para entender quais são as dificuldades, tanto das empresas parceiras, dos jovens, do Poder Judiciário, do Ministério Público, em poder fazer com que a lei se concretize, né? Então aqui hoje nós temos jovens dando depoimento, temos empresas trazendo alguns casos de sucesso também, porque hoje nós temos um número bem significativo de empresas que estão contratando esses aprendizes e demonstram o quanto é importante, não só para a formação do aprendiz, como da própria empresa, a presença deles. A reportagem especial vai falar sobre os problemas da má distribuição de renda que gera desigualdade social entre as pessoas. Vão ser apresentados números e constatações recentes que mostram o avanço da concentração da renda nas mãos apenas de 1% da população mundial. Confira. A desigualdade social no mundo é um fenômeno antigo. A disparidade entre o grupo de cidadãos com alta concentração de renda e riqueza e o de pessoas que sobrevivem em pobreza e miséria ocorre em todas as regiões do globo. O assunto é tema de discussões e debates entre estudiosos, políticos e lideranças governamentais. O abismo que separa os mais pobres dos mais ricos é apontado como uma preocupação constante para organismos como o Fundo Monetário Internacional, por exemplo, além de ser pauta em cúpulas como o Fórum Econômico Mundial. Um dos nomes mais lembrados atualmente ao tratar da desigualdade é o economista francês Thomas Piketty, autor que conseguiu a façanha de vender milhões de exemplares de um livro de 700 páginas sobre economia. No best-seller O Capital do século XXI, Piketty aborda as origens históricas para a desigualdade social e apresenta a realidade atual do mundo. Um estudo coordenado por Piketty e pelo economista Lucas Chancel e publicado em 2017 mostra que a desigualdade se aprofundou no mundo a partir da década de 1980. A riqueza concentrada com os 10% mais ricos da população subiu de maneira global. Entre 1980 e 2016, a concentração da riqueza com os 10% mais ricos passou de 21% para 46% da renda nacional da Rússia, por exemplo. Na China, o aumento foi de 27% para 41%. E o fenômeno também atingiu Estados Unidos, onde o 10º mais rico passou a controlar 47% da renda nacional, quando antes detinha 34%. Nos países da Europa, apesar de ter um aumento menor, a concentração de renda foi de 33% para 37% da riqueza na mão dos 10% mais ricos da população. São várias as possíveis explicações para a manutenção da diferença da renda entre as populações. O economista Thomas Piketty elenca, por exemplo, questões relacionadas à educação e às políticas de tributação. Em todos os casos globais que tratam do tema, o ranking das regiões e países menos igualitários é liderado por nações do Oriente Médio, onde 61% da renda nacional se concentra nas mãos do 1% mais rico da população. E em seguida aparecem Brasil e Índia, cada um com 55% da renda concentrada em poder do 1% mais rico. Desde que Donald Trump assumiu a Casa Branca,
os Estados Unidos entraram na mira das preocupações da ONU com relação à desigualdade e à pobreza. O relator especial da Organização das Nações Unidas para a Pobreza Extrema já chegou a pedir que o governo americano garanta proteção aos pobres. Para organismos internacionais como a ONU, as políticas sociais nos Estados Unidos têm sido negligenciadas pelo governo Trump. Algumas das ações do magnata que mais indicam a retirada de proteções contra o avanço da pobreza e da disparidade social, de acordo com a ONU, são a reforma tributária, que aumenta o lucro dos super ricos, e o corte de benefícios sociais e acesso à saúde para os mais pobres. Os dados da ONU dizem que 41 milhões de americanos já são considerados pobres e 18 milhões e meio estão na faixa da pobreza extrema no país de Donald Trump. As preocupações dos organismos internacionais com a desigualdade crescente nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos são explicadas pela necessidade do capitalismo pelo consumo. Em janeiro de 2018, o Fórum Econômico Mundial manteve as atenções voltadas ao tema. Em Davos, a distribuição de renda foi um dos assuntos mais debatidos no encontro que reuniu governantes e representantes de diversos países e executivos das principais empresas do mundo. Na avaliação de especialistas, a desigualdade social pode ser vista como uma ameaça contra a própria economia mundial. Quanto maiores forem a pobreza e a disparidade de renda, mais dificuldade o mercado tem para se expandir. O capitalismo é refém do consumo. E em uma economia globalizada, um aumento de retração causado pelo aumento da pobreza doméstica nos países poderia comprometer o futuro e os negócios de corporações globais e a própria estabilidade econômica mundial. Na edição de hoje do Repórter Setorial, você viu, a partir desta quarta-feira, a passagem de ônibus mais cara em Pindamonhangaba. De acordo com o INEP, quase a metade dos alunos de escolas públicas ou privadas não concluíram o ensino superior. E viu também na reportagem especial de hoje os problemas da má distribuição de renda que geram desigualdade social. Nós ficamos por aqui, mas você pode interagir com a gente pelas redes sociais. Acesse nossa página no Facebook ou nosso canal no YouTube. Repórter Setorial volta amanhã para uma nova edição. Até lá!